pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo do vídeo de hoje é revisar o conteúdo que estudamos sobre porcentagem. Nós vimos que porcentagem tem a ver com o número 100. E o símbolo utilizado para representar a porcentagem é esse aqui que está na tela. A seguir, vocês verão 3 exemplos que auxiliarão vocês a representar a porcentagem, ok? Tanto da forma fracionária como da forma decimal. Nós temos aqui o primeiro exemplo, que é 35%. Toda vez que vocês verem esse símbolo aqui, vocês já podem se arremeter à porcentagem, tá? Então, nós temos aqui 35%, escrevendo na forma fracionária, seria 35 sobre 100. Ou 35 centésimos, tá? Então, toda vez que vocês virem esse símbolo, você já pode saber que o denominador vai ser 100. Agora, a gente também pode escrever da forma decimal, porque essa fração aqui é uma fração decimal e a gente aprendeu lá no terceiro bimestre como escrever uma fração na forma decimal. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é repetir o numerador. O numerador aqui é 35. Então, você repete o numerador e observe que o numerador não possui vírgula. Logo, a vírgula você vai colocar aqui no final. Como nós temos 2 zeros, significa que essa vírgula ela vai ser movimentada 2 casas para a esquerda, tá certo? Então, a gente vai apagar a vírgula do local onde ela se encontra e a gente vai movimentá-la 2 casas para a esquerda. 1, 2. Ela vai parar aqui antes do 3, tá? Esse espaço vazio você adiciona o 0. Então, observe que o 35% é o mesmo que 35 centésimos na forma fracionária e 0,35, que também pode ser lido como 35 centésimos, tá? Só que agora na forma decimal. Vamos ver o próximo exemplo? 118%. Esse símbolo aqui já indica que o denominador vai ser 100. Então, a gente escreve assim, ó, 118 centésimos. O denominador 100. Para escrever na forma decimal, repete o numerador, coloca a vírgula no final, caso o numerador não tenha vírgula. E agora a gente vai movimentar essa vírgula 2 casas para a esquerda. Então, a gente tira a vírgula de onde ela está e movimenta 1, 2 casas. Ela parou aqui. 1 inteiro e 18 centésimos ou 1,18, tá certo? O próximo exemplo, observe, 4,1%. Como ficaria na forma fracionária? 4,1 sobre 100, ou 4,1 centésimos. Na forma decimal, o que você faz? Repete o numerador e observe que o numerador já tem a vírgula, então você não precisa adicionar ela no final. E aí você vai movimentar essa vírgula 2 casas para a esquerda. Por que 2? Porque são 2 zeros aqui no denominador, tá? Então, a gente tira a vírgula de onde ela está e nós iremos movimentar 2 casas. Porém, observe que não tem casa suficiente para a gente movimentar a vírgula. Então, o que a gente faz? Acrescenta uns zeros aqui e agora sim, nós iremos movimentar. Ó, 1, 2. Vírgula vai parar aqui e nós obtemos, então, 0,041, que também pode ser lido como 41 milésimos. Pessoal, agora nós iremos relembrar como se faz a transformação de um número decimal em porcentagem. Antes da gente transformar em porcentagem, a gente vai escrever esse número decimal na forma de fração decimal, tá certo? Então, observe aqui. Para eu escrever na forma de fração, a primeira coisa que eu vou fazer é desconsiderar aqui a vírgula. Se eu tirasse essa vírgula, que número que se tornaria? 0,13, que é o mesmo que 13. Logo, o numerador aqui vai ser 13. Para encontrar o denominador, nós iremos considerar quantos números temos depois da vírgula. Nós temos 2, 1 e o 3, certo? 2 algarismos. Logo, aqui embaixo serão 2 zeros, tá? Agora, observe que aqui nós temos que o denominador já é 100. Então, a gente já pode escrever na forma de porcentagem.
seria quanto, então? 13%. Próximo exemplo, se a gente tirar a vírgula aqui, qual o número que se tornaria? 001, que é o mesmo que 1. Então, o numerador é 1 e o denominador vai ser 100, porque nós temos dois números depois da vírgula. Observe agora, pessoal, que a fração já tem um denominador igual a 100. Então, a gente já pode transformar em porcentagem. Ficaria, então, 1%. O próximo exemplo, se eu desconsiderar aqui a vírgula, o número que ficaria seria 123. Para encontrar o denominador, o que a gente faz? Conta quantos algarismos nós temos depois da vírgula, ou seja, quantas casas decimais nós temos. Observe que nós temos 3. Logo, serão 3 zeros aqui no denominador. Ficaria 1000. Porém, observe, pessoal, que o denominador não é 100. Logo, a gente não pode escrever na forma de porcentagem ainda. Nós temos que transformar esse denominador em 100. Para isso, a gente vai ou multiplicar ou dividir. Então, observe, para que o denominador se torne 100, eu preciso dividir o 1000 aqui por 10. Por quê? 1000 dividido por 10 é igual a 100. Então, vou colocar aqui, ó, dividido por 10. Só que, se eu dividir embaixo, eu tenho que dividir em cima também. Em cima, nós teremos 12,3. Por quê? 123 dividido por 10 é igual a 12,3. E embaixo, nós teremos 100. Observe que agora o denominador é igual a 100. Logo, eu já posso escrever na forma de porcentagem. Seria, então, 12,3%. O último exemplo, nós temos aqui 2,7, ou 2 inteiros e 7 décimos. Se eu desconsiderar a vírgula aqui, pessoal, tirar essa vírgula, que número que fica? 27, né? Logo, o numerador vai ser 27. Já o denominador será 10, porque como nós temos somente uma casa decimal, também nós teremos somente um zero no denominador. Agora, observe que como o denominador não é 100, a gente ainda não pode escrever na forma de porcentagem. Primeiro, a gente tem que transformar esse denominador para 100. E para fazer isso, eu vou multiplicar aqui por 10, porque 10 vezes 10 é 100. Só que se eu multiplicar embaixo, eu vou ter que multiplicar em cima também. Em cima vai ficar 270, porque 27 vezes 10 é 270. E embaixo fica 100. Logo aqui nós teremos 270%.